Olá, meu nome é William Costa Santiago, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre. E hoje foi nos passado o tema Amar ao próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desse capítulo nós vamos trabalhar dois subtemas. O maior mandamento, que vai do item 1 ao item 4, e dai a César o que é de César, que vai do item 5 ao item 7. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o maior mandamento, que está no início do capítulo, né? E esse trecho, o Cristo está abordando sobre qual é o maior mandamento. O Cristo ele vai colocar neste momento que o maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. O Cristo ele é indagado pelos sacerdotes, né, qual entre os 10 seria o maior mandamento. Aí o Cristo vai fazer uma junção, né, de dois, que é amar ao próximo, amar a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus ele aborda essa questão, neste momento, ele está falando que nós devemos nos amar. Porque parece chover no molhado, né? A frase, né? Talvez a frase esteja muito implícita qual que é o desejo, mas como que é amar ao próximo como a nós? Talvez nós devêssemos fazer uma reflexão, que talvez seja uma reflexão aparentemente óbvia, mas talvez não seja, principalmente na contemporaneidade da nossa sociedade, como também não era naquela época. Porque existiam e existem muitas divisões sociais, né? Muitas divisões de classe, onde que muitas vezes nós entendemos que o outro é diferente de nós, hierarquicamente, pela hierarquia social, ou pela religião diferente da nossa. A gente acaba achando que nós somos privilegiados, somos melhores pela religião que nós temos, ou pela posição social que nós nos encontramos, né? Ou pelos recursos materiais que nós temos, ou pelo tom da nossa pele. Então nós acabamos criando diferenças entre nós. Mas qual é a experiência que cada um de nós veio passar aqui neste planeta? Qual? O que nós viemos buscar aqui a não ser o entendimento de nós, procurando nos enxergarmos nos outros? Será que as dores e as necessidades que eu passo é muito diferente da que outras pessoas passam, porque ela tem um gênero diferente do meu, porque economicamente falando ela é economicamente inferior a mim? Será que é isso que nos coloca? Será que é isso que nos torna diferentes? E se eu tenho uma condição de entendimento de vida, se eu tenho uma condição financeira melhor, será que eu não deveria proporcionar àqueles que têm uma condição diferente da minha, que ele conseguisse acessar, tivesse acesso ou tivesse condição de ascender economicamente? Será que o processo não seria nesse sentido, para que nós como sociedade e como seres humanos, né, como indivíduos, não pudéssemos evoluir moralmente, intelectualmente, podendo proporcionar aos outros que nós imaginamos que seja inferior a nós uma condição melhor? E se nós nos igualássemos, se nós olhássemos para o outro, indiferente das nossas diferenças, se nós olhássemos para o outro como um ser humano que passa fome, que passa frio, que tem rompantes de raiva, que tem seus desejos, que tem as suas necessidades, e muitas vezes não tem condição ou não tem espaço e vazão para poder ascender econômica, intelectual e moralmente. Talvez nós que tenhamos essa condição de estarmos neste momento numa condição social diferente, temos que trabalhar na busca de entender o sofrimento e as dificuldades desses irmãos, que se encontram em diversas dificuldades. Talvez nós, religiosos,
Nós que temos essa religião, que estamos dentro do cristianismo, onde o Cristo vai abordar exatamente essa questão que é o pilar do cristianismo, o amor, né? Porque Cristo é amor, o Cristo falava de amor. Neste momento aqui, ele está sendo indagado politicamente exatamente para que ele caia em contradição, buscando que ele caia em contradição. E aí ele vai e dá essa resposta sublime, né, tentando colocar aqueles senhores religiosos, líderes religiosos e líderes políticos na época, porque naquela época, principalmente onde o Cristo está, ali na região do Oriente Médio, naquele período, religião e política era basicamente a mesma coisa. Então ele pede para que aqueles homens façam uma reflexão nesse momento. Então isso para nós também cabe, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse momento dentro dos princípios cristãos. Que cristãos somos nós que promovemos a diferença? Que cristãos somos nós que promovemos o sofrimento alheio? Independente da religiosidade que o outro tenha. A gente deveria procurar respeitar e buscar corrigir dentro de nós os nossos preconceitos, enxergando no outro a mesma necessidade que nós temos de mudança, de crescimento. Então, olha só, se nós temos essa dificuldade, se nós temos essas dores, o outro também, muito provavelmente, também as tenha. Então, nós devemos nos enxergarmos como seres limitados que somos, todos nós, de entendimento, de evolução moral, de evolução intelectual. E talvez neste momento nós possamos nos levantar. O Cristo vai abordar neste momento aquela história onde um servo ele é preso e é levado até o seu senhor. E quando chega lá, esse servo ele deve 10 talentos para o senhor. E aí o senhor ordena que ele perca a família, que ele perca os bens, que sejam retirados deles tudo isso, para que o senhor seja ressarcido do seu prejuízo lá dos 10 talentos. E aí esse servo ele faz o quê? Ele cai nos pés do senhor e lamenta e chora e pede um prazo maior para poder quitar suas dívidas, pede perdão para que ele possa trabalhar e que ele possa... E aí o Senhor se comove daquela situação e deixa que ele vá. E aí ele vai. Ele é liberto. Então quando ele se afasta um pouquinho dali, ele encontra um Senhor que o deve. E aí o que ele faz o quê? Ele cobra e exige o pagamento daquele Senhor. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele não se enxerga como um devedor tanto quanto. E a dívida que aquele senhor tinha com ele era muito menor do que a que ele tinha com o rei, né, o senhor. E aí ele obriga que aquele homem seja preso e seja trancafiado. Um dos soldados que estava ali vai até o rei, né, vai até o senhor e conta para ele. Então o rei manda prender aquele homem que o devia e liberta aquele outro que devia para esse servo. Então, vocês conseguem entender esse momento onde que a gente tem a oportunidade de estarmos nessa vida e de estarmos na posição que nós estamos para aprender, né? Então a gente vai lá na espiritualidade, Deus nos dá as condições necessárias para que nós possamos evoluir e cada um de nós está nesse momento onde nós possamos evoluir. Então a diferença entre nós é só a posição que nós estamos neste momento da vida. E amanhã, numa nova encarnação, nós podemos estar numa outra situação, num outro corpo, num outro tom de pele, com uma outra sexualidade. E aí é onde hoje nós podemos despertar para esse entendimento, para buscar essa melhora dentro de nós, não nos julgando. Se hoje nós estamos numa posição economicamente melhor, de sociedade, por que não olhar para o outro que está numa posição diferente da nossa e poder facilitar a vida deles? E lembrando que nós vamos voltar para a espiritualidade e vai ser nos questionados o que nós fizemos com os nossos talentos, trazendo uma outra parábola para essa nossa história, né? Então, o que nós não fizemos com os nossos talentos? Nós promovemos conhecimento?
Nós promovemos uma mudança na vida daqueles que estão à nossa volta ou não? Ou nós simplesmente seguimos a vida oprimindo ainda mais, quer dizer, criando uma dívida maior ainda para nós e ainda não se colocando e não aliviando a vida daquele que está do nosso lado. E é claro que a gente pode expandir isso em vários sentidos dentro da nossa vida. Nós podemos estar com parceiros, filhos, parentes, onde nós somos opressores e não enxergamos no outro as suas dificuldades, as suas limitações e procuramos cuidar deles, como a gente pode fazer isso no contexto social. Né? Então, o que nós temos que trabalhar é exatamente isso, essa melhora para que nós possamos respeitar os desejos e a vontade de cada um e, claro, que nós possamos também fazer com que as nossas vontades e os nossos desejos sejam respeitados. Para isso nós estamos aqui, para buscar esse conhecimento. E muitas vezes enxergar o outro é enxergar a nós. Ver a dificuldade do outro é ver a nossa dificuldade. Então que nós possamos refletir nesse sentido, né, para poder trabalharmos e conquistarmos novos caminhos. Na parábola dai a César o que é de César, né, o Cristo também ele é confrontado neste momento. Então, estavam se falando ali para o Cristo, no momento ali onde ele está ali junto com a comunidade, então está falando dos impostos, né? Então tem um cobrador de impostos, e aí o Cristo ele é mais uma vez convidado, né, a dar a sua opinião sobre essa questão, sobre a questão romana dentro da sociedade. Os impostos eram uma coisa que incomodavam muitos e muitas pessoas. Incomoda até hoje. Um monte de gente não quer pagar mais impostos. Quando você fala de aumento de impostos, de tarifação de impostos para os mais ricos, eles reclamam, já dizem que pagam muitos impostos. Dizem que os pobres pagam mais impostos do que os ricos, porque o imposto do pobre ele é direto na fonte, ou é direto quando ele adquire algum produto, então ele já paga ali e tudo é repassado. Então existe toda uma questão ainda na nossa sociedade sobre essa questão dos impostos. Então é dito para o Cristo, né? Aí o Cristo pergunta de quem está cunhado a face na moeda. Aí é respondido César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que o Cristo queria dizer com isso naquele momento? O que ele estava querendo passar para nós neste momento? Que todos nós temos responsabilidades. Responsabilidades sociais, responsabilidades morais, responsabilidades intelectuais. Muito parecido com o texto que a gente abordou anterior, né? O maior mandamento. Então o Cristo volta de novo a enfatizar a questão do amor. Né? O Cristo aqui, a gente não pode esquecer que nesse período religião e política eram a mesma questão. Se o Cristo fala não paga, os romanos iriam atrás dele. Se o Cristo fala paga, a população que estava ali também iria atrás do Cristo. Então a ideia dos sacerdotes aqui era colocar o Cristo naquela famosa sinuca de bico. E aí o Cristo dá essa resposta. Porque o que é material, a gente tem que recompor material. Né? A gente pode questionar várias questões, né, de várias formas. Talvez muita coisa possa ser feita diferente ou de outro jeito. Dentro dessa questão dos tributos, dentro dessa questão da nossa vida material. Né? Muitas vezes a gente quer acumular muito mais para a gente e não enxerga aqueles que estão do lado, às vezes em maior sofrimento econômico, né? Principalmente nesse momento onde nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, né? Com essa questão da pandemia e outras questões que estão sendo trabalhadas, né? Que sempre estiveram à nossa periferia, mas que estão voltando, como a questão racial e todas as outras questões, né? Então o que o Cristo está querendo dizer neste momento? Ele está querendo dizer que nós temos que nos movimentar em vários sentidos, mas sempre respeitando o próximo, sempre amando o próximo. Essas questões elas têm que ser discutidas, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser
talvez muitas delas revistas, mas sempre com compaixão, sempre olhando para o outro e jogando as necessidades do outro dentro de nós. Será que a dificuldade que o outro tem nós também não temos? Será que a dificuldade que o outro se encontra nós não já nos encontramos? E o que a gente não pode esquecer é que nós estamos num momento da vida, né? Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui neste momento passando uma experiência na matéria. Lembrando que nós somos seres eternos. A gente não pode esquecer disso nunca. Principalmente nós espíritas, nós cristãos, né? Nós temos que aprender muito. E esse é um momento de aprendizagem. E aprender quando nós lançamos uma visão em relação ao próximo, né? Então é essa questão que nós temos que observar. É essa questão que nós temos que trabalhar a todo momento. Como que nós nos relacionamos com o nosso próximo? Dentro das questões da sociedade, nós temos que contribuir com a sociedade, com o nosso trabalho, com o pagamento de algumas tarifas, com tudo mais, porque é o que está imposto hoje. Então, se nós tivermos numa outra, a gente vai colaborar da mesma forma. Mas como que nós colaboramos como indivíduos? Nós colocamos mais fogo nas coisas? Né, politicamente falando, acendemos muito mais, ou a gente tem que olhar para o outro e enxergar as dificuldades de cada um. Cada sociedade dentro do nosso planeta tem um contexto político e social diferente. Mas cada um de nós que está encarnado em determinada psicosfera, em determinada energia de cada região e deste planeta, temos que colaborar com aquilo que temos de melhor, com a sociedade. Então, nós temos que procurar observar o melhor caminho. E talvez sim, talvez mudar algumas coisas. Mas observando sempre o cuidado com o outro. A aprendizagem que nós temos que ter com o outro. A necessidade daqueles mais humildes. Né? Economicamente, intelectualmente. Né? Se estamos numa posição de poder, nós estamos nessa posição de poder que é para poder olhar para a nossa sociedade. E trabalhar e cuidar dessa sociedade. E cuidar com mais carinho daqueles que têm maiores necessidades e são mais vulneráveis. Então, sim, nós temos que colaborar com a nossa sociedade em vários aspectos, né, para nos cuidar. Então, assim, a gente não pode criar muros, né? Nós temos que o tempo todo criar pontes de diálogo, de conversa, observando a necessidade das minorias, observando a necessidade, como a gente pode ajudar, como que a gente pode esclarecer aquele que falta algum tipo de esclarecimento, para que todos nós possamos caminhar e crescer e evoluir individualmente e como povo, né? E como grupo social, né? Encarnado neste planeta. Então nós temos que observar o tempo todo o que nós estamos fazendo. E não criar cisões maiores do que já existem. Não criar diferença. Não ficar trabalhando com pontes e muros o tempo todo. Mas trabalharmos no sentido de aproximar o outro a nós. Trazer esse outro companheiro que sofre, que tem dificuldades de chegar ao esclarecimento. Aqui no finalzinho desse trecho, que é do item 5 ao item 7, tem uma parte muito interessante que é colocado aqui, que é o seguinte, ó. Vou ler para vocês, desculpem a leitura, tá? Condeno todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então nós temos que colaborar sempre com essa questão da nossa sociedade, não criando divisões entre ricos e pobres, brancos e negros, e mulatos e pardos, mas sim observando a necessidade de todos nós, no sentido de transformarmos e unirmos esse grupo social. Então todos nós temos que trabalhar com isso. Talvez recaia um pouco mais sobre nós religiosos, principalmente sobre nós os espíritas, né, que temos essa visão de que somos seres imortais
e que estamos aqui nessa experiência na matéria, né? Então que nós possamos aproveitar ainda mais essa experiência na matéria, não criando divisões. Isso é de César e isso é nosso, né? Que não é isso que o Cristo quis dizer. Então que nós possamos colaborar materialmente, produzindo, trabalhando, criando riquezas, criando conhecimento, mas que também nós possamos trabalhar moralmente, observando o próximo, conduzindo a um esclarecimento, formando, né, nos observando e colaborando com a família, com a sociedade e nós como indivíduos, procurando crescer ainda mais. Então essa é a mensagem de hoje, que nós conseguimos abstrair dos textos e que nós possamos refletir e nos tornarmos indivíduos cada dia melhores, cada dia mais conscientes do que nós somos e do que nós podemos oferecer. Muito obrigado a todos e até uma próxima.